nome é Cecília Xavier, sou terapeuta ocupacional e vou contar uma história que diz respeito à vida de muitas pessoas, ainda que elas não saibam disso. Esse é o Aloísio. Ele tem 62 anos e trabalha nessa instituição pública desde 1979, ou seja, há 37 anos. Esse foi seu único emprego durante a vida toda. Aliás, foi também o único setor onde ele atuou. Com sua idade e tempo de serviço, ele já poderia ter se aposentado. Acontece que ele é apaixonado pelo que faz e não se imagina fazendo outra coisa. Na verdade, ele nem sabe ao certo o que gosta de fazer para além do trabalho. Com esse cenário, a vontade de parar de trabalhar não chega. Porém, mais cedo ou mais tarde, isso vai ter que acontecer. O planejamento do Aloísio é para 2018, momento em que ele precisará enfrentar os desafios da aposentadoria. Sim, deixar de trabalhar não é só ganhar a liberdade e curtir a vida. Você ganha um monte de desafios que ninguém nunca te contou que viriam. É claro que as pessoas são diferentes. Cada uma tem uma história de vida e determinados recursos para lidar com essa fase da aposentadoria. Tem gente que se dá super bem, que passa por essa transição tranquilamente, sem problemas e consegue dar continuidade à vida ativa, sem dificuldade. Tem aquelas pessoas que têm uma redução de qualidade de vida. Elas conseguem fazer o que querem, ou pelo menos o que pensam que querem, também sem dificuldade. Mas elas têm uma redução naquela vida, naquela qualidade da vida que elas tinham antes. Tem ainda aquelas que têm reais prejuízos quando param de trabalhar. Se deprimem, isolam-se, tornam-se dependentes químicos, alcoólatras, enfim. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Mas por que isso acontece? O que a aposentadoria traz de desafios e que ninguém te contou sobre isso? Um deles é a ausência do trabalho. Muitas pessoas passam a vida esperando o dia em que vão parar de trabalhar. Acontece que a gente vive numa sociedade capitalista, consumista, que valoriza quem produz. E parar de trabalhar, às vezes, dá uma sensação de inutilidade, perdemos reconhecimento social. Por exemplo, de Cecília, terapeuta ocupacional, eu passo a ser Cecília aposentada. E isso nem sempre agrada. Outra questão muito importante que o trabalho possibilita é uma estruturação para o seu dia a dia. Ele organiza as coisas que a gente faz e aumenta a nossa produtividade. Sem ele, sem compromissos, sem horários, sem obrigações, fica mais difícil realizar as coisas que a gente quer. Então a gente reclama muito de patrão, de horário, de bater ponto, mas quando a gente perde isso, nem sempre a gente tem habilidade própria, pessoal, para poder gerir a própria vida. Outro ponto é o ganho de um tempo livre, que pode variar de 8, 10, 12 horas por dia, dependendo da sua rotina anterior. Isso vai te dar uma sensação de liberdade muito boa a princípio. Só que se você não souber o que fazer com esse tempo livre depois, em termos de atividades, ele pode se tornar um grande vazio na sua vida, se tornar um desmotivador e te colocar para baixo. Nós somos seres ocupacionais, precisamos de ocupações significativas para preencher a nossa vida, o nosso dia a dia. Sem isso, fica muito complicado a gente ter qualidade de vida e ser feliz. Vocês já ouviram falar em pessoas que tiveram várias promessas, vários ideais para depois que se aposentassem e até hoje não conseguiram fazer nada? Outro ponto é com relação à perda dos laços sociais. Quando a gente trabalha, a gente encontra um grupo de pessoas todos os dias. A gente convive com elas mais do que convivemos com a nossa própria família. E quando a gente rompe com o trabalho, a gente deixa de ver essas pessoas. É claro que aqueles que eu gosto mais ou menos, é melhor que fiquem longe mesmo. Mas já aqueles outros que acompanharam a minha história de vida diariamente, durante toda a minha carreira ou parte dela, aí sim vai deixar saudade. E isso é uma questão frequentemente relatada por quem para de trabalhar.
Outro ponto, e chegando já ao final dessas questões, são aqueles problemas que a gente deixa de lado ao longo da vida, porque a nossa rotina é muito corrida, é muito difícil, porque eu não tenho cabeça para aquilo naquele momento. Então, quando eu paro de trabalhar, aqueles problemas adormecidos ao longo da vida inteira, que eu não consegui cuidar naquela época, eles vão ganhar espaço e aparecer. Isso é importante também de ser realçado. Isso sem falar na queda do padrão financeiro, que é um problema muito comum no Brasil. Mas é assunto para outro momento. Então, gente, ficou claro que a aposentadoria é um processo heterogêneo que varia muito de uma pessoa para outra. Eu não estou aqui para desesperar ninguém, para preocupar ninguém, mas sim para alertar, para dar consciência às pessoas de que essa é uma questão que existe, que está posta, que é complexa e séria e que merece ser discutida. Fiquem ligados, a aposentadoria não é o fim da vida, pode ser o recomeço de uma nova etapa. Não deixe que ela tire a sua vitalidade. Construa um novo projeto de vida desde já para que você possa reinventar a sua rotina e continuar mantendo a sua qualidade de vida.